Vocês sabem que o Halloween não é uma festa tão nova assim, né? É uma festa que já acontece há muitos e muitos anos. Talvez seja a festa pagã mais antiga que existe, é o Halloween. E aí a gente nem tem ideia que essa festa, né, que essa comemoração, ela é feita, mas ela é antiga. Ela não tem nada de nova, não. Abra sua Bíblia comigo no segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 21, a partir do verso 1. Nós vamos fazer a leitura até o verso 18. Amém? Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor: Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Efizibá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez um bosque, como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus, e os serviu, e edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado em Jerusalém: porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os átrios da casa do Senhor, e até fez passar a seu filho pelo fogo, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, e ordenou adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa que o Senhor dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não mais farei mover o pé de Israel desta terra que tenho dado a seus pais, contanto que somente tenham cuidado de fazer conforme tudo o que lhes tenho ordenado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Porém, não ouviram, porque Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou pelo ministério dos seus servos, os profetas, dizendo: porquanto Manassés, rei de Judá, fez estas abominações, fazendo pior que tudo quanto fizeram os amorreus, que foram antes dele, e também a Judá fez pecar com os seus ídolos. Por isso, assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que hei de trazer um mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir lhe ficarão retinindo ambos os ouvidos, e estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe, e limparei a Jerusalém como quem limpa o prato, limpa-o e vira-o para baixo, e desampararei o restante da minha herança, entregá-los-ei na mão dos seus inimigos, e servirão de presa e despojo para todos os inimigos, porquanto fizeram o que era mal aos meus olhos e me provocaram a ira.
desde o dia em que os seus pais saíram do Egito até hoje. Além disso, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém, de um ao outro extremo, afora o seu pecado, com que fez Judá pecar, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Quanto ao mais, os feitos de Manassés e a tudo quanto fez, e ao seu pecado que praticou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E Manassés dormiu com seus pais, e foi sepultado no jardim da sua casa, no jardim de Uzá, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Vamos orar, meus irmãos. Amado Deus, nós rogamos para que o Senhor abra o nosso entendimento e que o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra que já foi lida. Que o nosso coração seja como uma terra fértil para receber a boa semente e que o Senhor seja exaltado. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Meus amados irmãos, nós acabamos de ver a história de um homem que foi criado no costume dos judeus. Um homem que teve o maior exemplo dentro da sua casa, Manassés, este que ficou conhecido como o monarca de Israel, que reinou por mais tempo, 55 anos de governo. Reinado longo. E ele tinha dentro da sua casa o melhor exemplo. Ele era filho do rei que a Bíblia vai dizer que é um dos reis mais imponentes, um dos reis que mais trabalhou em prol do reino de Deus, né? E vendo todo esse exemplo, morando dentro desta casa, sabendo de todos os benefícios que seu pai havia feito, que ele serviu ao Senhor, que promoveu grandes coisas em Israel, este homem é o pior rei, é o rei que menos agrada a Deus, é o homem que mais provoca o Senhor. Este é Manassés. Um homem que não tem a capacidade de entender que aquilo que o Senhor faz é maravilhoso e belo e perfeito, mas que ele tem no seu coração obstinado provocar a ira do Senhor. É isso que esse texto está dizendo. Um homem que vai profanar a casa de Deus. O homem que vai acabar com a moral do povo escolhido de Deus. Nós estamos falando de um tempo onde a nação de Israel foi dividida em duas, onde o reino do norte ficou com Israel e o reino do sul em Judá. E neste tempo, onde Manassés era rei em Judá, em Jerusalém, na capital, aonde o Senhor havia estabelecido e entregado a Davi, a Salomão, este homem faz as piores coisas dentro do templo, sendo ele um homem judeu. E o que essa história traz para nós nesses dias? E que existem coisas que acontecem até mesmo na casa do Senhor que provocam a ira de Deus. E essa ira não é uma ira que nós vamos provocar a Deus sem saber. Pelo contrário, é de fato uma provocação. Manassés pecava
e fazia o povo pecar para provocar a Deus, de implicância, sabe? Ele queria ver Deus irado contra a sua própria nação. E o que falar da nossa nação? Será que, se nós olharmos em termos gerais, será que a nossa nação ela tem proclamado o Deus que nós servimos, ou ela tem irado o nosso Senhor? No dia 31 agora, quinta-feira, vai acontecer a festa do Halloween, né? Todo mundo sabe. E se a gente for buscar, assim, pela questão histórica, né? Essa festa não tinha esse nome, né? Halloween é muito moderno. Mas essa festa, para nós, ela é muito clara, né? Todo mundo sabe que, apesar de estar em uma outra língua, né? A gente sabe que a palavra Halloween não é uma língua do nosso idioma, né? Ela vem do inglês lá, com a junção de algumas palavras. Eu não sou bom de inglês, né? Mas ela junta aí 3 palavras: All Hallows e Eve. Não sei se eu estou pronunciando certo, Natan. Pode ser que eu esteja errado aí, mas o Natan é o professor de inglês, né? Então tem que pedir licença para falar inglês com ele, né? Então eu não manjo, ele que sabe. Mas dia 31 ficou estabelecido para se comemorar o dia do que a gente chama de Dia das Bruxas. E comumente naquilo que nós fazemos como sociedade e como cristãos, nós não aderimos a essa prática de bruxaria. Nós não estamos de acordo com a prática de consultar espíritos mortos ou consultar demônios. E a junção dessas palavras, que vai formar a palavra Halloween, vai dizer que é o termo, a véspera do santo, né? Porque no dia 1º de novembro é comemorado... Não, dia 1º de novembro é comemorado o dia de todos os santos. Vocês não estão bom católico não, né? Se fosse um católico, saberia responder na ponta da língua. Dia 1º de novembro é dia de todos os santos. O dia de finados é o dia 2, né? E aí é um feriado que vai cair no próximo sábado, né? Então quinta é o Halloween, dia 1º é o dia de todos os santos e dia 2 é o dia dos mortos. É só comemoração de gente morta. Halloween é a invocação dos mortos, né? Dia de bruxa, dia de quem invoca pessoas mortas. Para você dizer que alguém é santo, segundo a Igreja Católica, esses já não estão também entre nós. E no dia 2, faz a convocação geral, junta todo mundo para comer o mesmo prato, né? Então é basicamente isso. Esse termo ele foi cunhado lá no século XVI, há muitos anos. Não foi nos Estados Unidos, foi na região do Reino Unido. Então é um termo e uma festa que foi trazida da Europa para a América, e a América fez esse boom todo, né? Só que para a igreja isso não é um problema, né? Talvez, né? Um grande problema, porque é muito evidente, a gente percebe claramente que essas coisas estão acontecendo no dia a dia. É uma festa que a gente sabe que a gente não tem que estar lá no meio. Inclusive no dia 31 a gente comemora uma outra festa, né? Que em 1517 um padre agostiniano, ou um ex-padre, né? Que ali ele estava largando a batina. Quando ele faz isso, ele sabe que o negócio ia ficar diferente para o lado dele.
ele vai lá na porta do castelo de Wittenberg, que é a Catedral de Wittenberg, e coloca lá 95 teses, que era uma coisa comum, né? Tem muita gente que acha assim, poxa, ele está inventando a roda aqui. Não, as pessoas quando iam protestar, elas iam de alguma maneira apresentar as suas teses. E ele, como que ele faz isso? Se o problema dele estava contra a igreja, ele vai lá e apresenta essas teses na porta da igreja. E Martim Lutero faz isso porque ele não se conforma, ele não entende que a igreja está caminhando para o caminho correto. E ele vai dizer, olha, esse caminho aí não está muito certo não. E como que isso ao longo dos anos foi desenvolvido, né? Primeiro, Martim Lutero teve um encontro real com a palavra de Deus. A libertação desse homem veio com o sola escritura. Ele entendeu que eu não posso ser guiado por uma palavra ou pelo desígnio de um grupo religioso ou de uma centralidade religiosa. Eu preciso estar cativo, preso, aliançado com a palavra de Deus. E quando ele entende isso, lendo a Escritura, ele vai formar os demais pontos, né, ou as demais solas que nós pregamos, que estão espalhadas aí, né? Ele começa pelo sola Escritura, ele vai falar que a graça, né, é o presente que Deus dá, e é somente por esta graça que nós alcançamos a salvação. E nós só entendemos tudo por causa da fé que nós recebemos do próprio Deus, que é sola fide, é somente a fé, e que a centralidade de todas essas coisas está em nosso Senhor Jesus Cristo, então somente Cristo, e que dentro desta finalidade é a glória de Deus. Tudo isso serve para glorificar única e exclusivamente o nosso Deus. Mas o que essa festa em si ela quer trazer para a igreja? Essa comemoração pagã, essa comemoração que ela não tem nada a ver com a igreja. Pelo contrário, ela vai trazer uma aversão total. Essa festa ela vai cultivar, né? O que é cultivar? É fazer aquilo que Deus ordenou ao homem lá no Éden. Ele deu algumas ordens, né? Deus deu algumas ordens para nós. Crescer e multiplicar foi uma ordem. Mas antes disso ele fala assim: cultivem a terra. Se nós formos abrir lá em Gênesis, no capítulo 2, no verso 15,